Vamos mudar de assunto. Uma pesquisa do Procon Goiás revelou que as tarifas bancárias, as taxas que as instituições cobram da gente, podem variar em mais de 200%. Vamos ver aqui no telão, então, os números dessa pesquisa do Procon de Goiás. O aumento médio das taxas foi de 7,4%, máximo de 21,4%. Uma variação de um banco para outro de até 263% pelo mesmo serviço. E o Procon dá uma dica importantíssima que muita gente não sabe. Quem prefere usar o guichê em vez do caixa eletrônico paga 108% a mais pelo serviço. Esse é o tema de hoje do quadro Meus Direitos. A gente recebe... A gente tem a vinheta aí do Meus Direitos. Solta pra gente, então. Para explicar direitinho como funciona essa cobrança e tirar as suas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio Gleidson Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do Procon. Gleidson, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Uma pesquisa que revela números absurdos, né? 263%, isso é 4 vezes a mais. Quase. Exatamente, porque na realidade esses serviços são padronizados pelo Banco Central, mas os valores são definidos por cada instituição bancária, né? Então, cada um divulga de acordo com os seus valores pré-fixados. Agora, cabe ao consumidor fazer o comparativo, até porque, Matheus, essas tarifas ela obedecem uma padronização. Por exemplo, a mesma nomenclatura que o meu banco utiliza para cobrar uma tarifa é o mesmo de todos os bancos. Então, fica fácil para o consumidor fazer essa pesquisa de preço e até negociar com o gerente. A Marcela Teixeira, do Jardim Curitiba, diz que tem um empréstimo consignado na Caixa Econômica. Ela consegue rever a taxa desse empréstimo? Olha só, na realidade não existe tabelamento de juros remuneratórios, que é os juros utilizados nessas modalidades de crédito. O que acontece é que tem que haver o equilíbrio financeiro entre consumidor e entre fornecedor. Então, quando o consumidor vai até o Procon para a gente analisar esses contratos, a gente utiliza como parâmetro a taxa média que é utilizada pelo Banco Central. Então, se a taxa que essa consumidora contratou estiver acima da média, a gente refaz o cálculo para o consumidor para ele ingressar com ação revisional. Quando essas taxas estão abaixo da média, no caso do consignado, que é o exemplo dela, a média é em torno de 2,5%. Para o consignado. Para o consignado. Se a taxa dela está abaixo disso, não há o que fazer. Tem que cumprir com o que foi acordado. O Ronaldo Lima, é correto, é legal o banco cobrar mais pelas taxas quando o serviço é no guichê do que no caixa eletrônico? Isso é normal. Eu não diria normal, eu diria natural. Até porque é uma forma, isso é autorizado pelo Banco Central, é uma forma que os bancos encontram para incentivar o consumidor a utilizar os terminais de autoatendimento, até mesmo para evitar aquelas filas. Mas o consumidor tem que ter em mente que, independente de qual tipo de serviço ele vai fazer, quando esses serviços estão disponíveis pelos terminais de autoatendimento, e se ele preferir o atendimento presencial, ele vai pagar mais caro, em alguns casos chegando, como você já citou, até 108% mais caro. A dona Júlia, que mora aqui no setor oeste, pergunta: tem como escapar das taxas de TED e DOC quando eu vou fazer transferência para outros bancos? Não, essa taxa, inclusive, ela nem faz parte daqueles pacotes de serviço padronizado pelo Banco Central. O que o consumidor precisa entender é que existe um leque de serviços que são gratuitos para ele e cabe a ele identificar junto aos bancos qual aquele pacote de serviço, inclusive se ela tem o hábito de fazer frequentemente serviço de TED, de DOC, utilizar, contratar aquele pacote que melhor se adequa à sua realidade financeira. Gleidson, para a gente encerrar rapidinho, eu queria que você orientasse, então, quem está nos assistindo e às vezes não compreende muito esse universo bancário, como procurar informação, como ficar consciente dessa questão. Olha só que interessante, Matheus. Existe um leque de serviços que são gratuitos e que, na maioria das vezes, quando o consumidor vai abrir uma conta corrente, ou mesmo para aquele que já tem essa conta corrente, não é informado para ele. Por exemplo, ele tem direito ao fornecimento de cartão com função débito, até 4 saques no mês, lembrando que independente da quantidade de saques que ele fizer no intervalo de até 30 minutos, é contado como um único evento, até 2 transferências bancárias, 2 extratos mensal, consulta ilimitada pela internet. Se ele for um consumidor que tem direito a utilizar talão de cheque até 10 folhas, então se esses serviços já são suficientes para ele, vá até o seu banco e peça o cancelamento desse pacote de serviço. Se ele tiver, dependendo da sua movimentação, sim, dependendo da movimentação dele, vai ter custo zero no final da conta, no final do mês. Muito obrigado pela sua participação e uma boa tarde, Gleidson.